Só um minutinho, vou compartilhar a apresentação. Ok. Bom, eu não sei até onde nós vamos chegar no nosso estudo de hoje. Tem muita coisa interessante. O universo sobre que nós vamos começar a tratar aqui, ele é muito grande, mas a gente pretende, nessa altura, dar só uma pincelada em uma partezinha disso daqui. Quem acompanhou as aulas do curso do Apocalipse, que o Fábio esteve lá como instrutor também, já conseguiu ver muita coisa sobre escatologia. A gente vai comparar aqui a visão que atualmente domina o meio protestante, o meio evangélico, e eu vou contrastar isso com o que a Bíblia diz, e a gente vai apresentar ali qual que é a nossa crença a respeito dessas coisas. Bom, quando a gente fala em escatologia, né, escaton, do grego, quer dizer o último. Logia a gente conhece bem, é estudo. Então seria estudo dos eventos finais. Esse é o significado de escatologia. E para a gente começar aqui o estudo dos eventos finais, vem aquela dúvida, né? A nossa Terra vai ter um fim? A nossa história vai ter um fim? Ela vai se perpetuar para sempre? Como que existe um fim ou não existe? Existem várias dúvidas aí que permeiam a mente humana dentro de diversas religiões, dentro de diversas crenças. Todo mundo gostaria de antecipar os eventos finais. Bom, nós vamos começar vendo a visão do próprio Cristo sobre isso. Então, quando a gente fala em escatologia, provavelmente você já deve ter ouvido alguns termos como esses que estão aqui. Esses daqui são termos muito comuns de se ouvir nas diversas denominações cristãs: pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, anticristo, ressurreição, Armagedon, segunda vinda de Cristo, juízo final, grande tribulação, dispensacionalismo, milênio, historicismo e outros termos aí, dentre esses. Acredito que você já deva ter ouvido pelo menos alguma vez na vida falar de algum desses termos. São comuns alguns deles aparecerem aí em filmes e tudo mais, né? São termos que deixam a gente já meio apreensivo ao ouvir. Quando a gente ouve falar em apocalipse, também nos deixa apreensivos, quando o significado, na verdade, não traz nada de catastrófico. Apocalipse significa revelação. Mas a gente ouve a palavra Apocalipse, a gente já pensa em eventos finais, porque é um livro que trata justamente de profecias escatológicas, é um livro profético e trata de assuntos relacionados ao tempo do fim. Mas é um livro que ele traz, na verdade, depois de conhecê-lo, traz muito mais esperança do que razões para desespero, para medo. Bom, vamos começar lendo o livro de Mateus, o capítulo 24. Nós vamos ler aqui o capítulo inteiro, para começar. E aqui nós temos uma situação em que Jesus está saindo do templo e ele tem uma conversa com os seus discípulos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo mal disser consigo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, não sei se conseguiram acompanhar toda a leitura, eu espero que sim. A leitura é um pouquinho longa, então não sei se houve algum problema de áudio, alguma coisa aí, mas se tiverem alguma dúvida quanto ao texto que vocês queiram antecipar, fiquem à vontade para
me interromper, ok? Bom, a corrente que é mais aceita aliás, que é aceita entre o maior número de evangélicos atualmente, é uma corrente de interpretação da Bíblia chamada de dispensacionalismo. Numa pesquisa de 2011, cerca de 70% dos ministros que participaram daquela pesquisa disseram acreditar no chamado arrebatamento secreto, que é parte dessa doutrina do dispensacionalismo. Então, para que a gente possa entender bem o contexto dos estudos que nós vamos abordar aqui, dos temas que nós vamos abordar, é interessante que primeiro a gente consiga entender o que é o dispensacionalismo, qual é a origem dele. A gente vai dar uma passada sobre isso. Gostaria de começar dizendo que existem atualmente várias versões dessa visão de estudo da Bíblia, chamada dispensacionalismo, e uma das visões um maior embasamento teológico hoje seria o dispensacionalismo progressivo, chamado dispensacionalismo progressivo. Eu até dei uma checada para ver aí quem são os comunicadores de teologia que são dispensacionalistas e que estão mais em vigor aí hoje em dia. Hoje em dia, tudo que a gente vê aí é pela internet. Então, eu pude identificar ali entre o dispensacionalismo progressista, um pastor da Igreja Batista, fugiu o nome dele justamente agora. Queria mencionar ele, que ele tem vários assuntos, vários estudos interessantes. Ele coloca vários pontos interessantes. É, O Ed ele tem Renekiewicz. Oi? O Ed Renekiewicz. Não, outro. É um mais tradicional. A Renekiewicz, ele já é dissidente das ordens tradicionais aí da Igreja Batista. Ele é um pastor bem jovem, ele tem um canal que é Dois Dedos de Teologia, acho que é Tiago alguma coisa. E além dele, pessoas que estão falando muito sobre os eventos finais, que são motivados aí pelos acontecimentos que nós temos em Israel, que a gente vai ver que Israel tem muita coisa dentro dessa teologia dispensacionalista. Nós temos aí dois pastores bastante populares na internet. Um deles é o pastor Lamartine, saiu da política, se dedicou à parte religiosa atualmente, e ele trata bastante com pessoas, com famosos, novos conversos e assim por diante. E também nós temos um outro pastor que aí já é numa pegada um pouquinho mais jovem, que é o fundador da Bola de Neve, Apóstolo Rina. Esses aí atualmente são que mais produzem conteúdo, pelo menos os conteúdos que eu consegui achar acerca da teologia dispensacionalista foram através desses aí. E atualmente acontecimentos que a gente tem visto aí, a guerra de Israel contra o Hamas e tal, motivaram muito a busca por esses temas. A gente vai tentar entender por quê até o final do nosso estudo. Mas vamos lá, qual que é o contexto do surgimento do dispensacionalismo? Como que isso surgiu e o que que isso engloba de modo geral? Bom, quando surgiu a Reforma, especialmente com os trabalhos de Lutero e de Calvino, os protestantes, então, logo identificaram como sendo o anticristo, profetizado na Bíblia, o papado. E a gente vai entender o que é esse anticristo profetizado na Bíblia logo mais. Ou seja, um ponto de partida para que a gente possa compreender o dispensacionalismo, ou se ele é bíblico ou não é bíblico, é ter uma certa compreensão sobre o anticristo. O que seria o anticristo? Tá? Ah, Naquela época, se identificou então o papado como sendo o anticristo, na época da Reforma, pelos protestantes. E a Igreja Católica começou um movimento de contra-reforma, tá? Primeiro perseguindo-se os reformadores e depois buscando debater com eles ou vencê-los no campo teológico. E nesse contexto aqui, vamos primeiro dar uma passada sobre anticristo. O que seria anticristo? Essa palavra anticristo ela vai aparecer só em dois livros da Bíblia, dessa forma, anticristo. Mas nós atribuímos o significado de anticristo para uma entidade que, na verdade, a gente vê que é um poder
que aparece em diversas profecias escatológicas. E quem dá uma chave para essa interpretação, para dizer que esse anticristo é aquele poder, é o próprio Jesus, num contexto ali que nós acabamos de ler, naquele livro que nós acabamos, naquele capítulo que nós acabamos de ler do livro de Mateus. Bom, para a gente entender o anticristo, ele aparece no livro de 1 João e de 2 João. Aparece, se eu não me engano, são 5 vezes na Bíblia. E vamos dar uma olhada aí, 1 João, capítulo 2, verso 18. Dá uma olhadinha no que nós temos lá. Se alguém achar e quiser ler, pode ficar à vontade. Eu leio. Pode ler, Filhinho, por favor. já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, aqui nós temos a primeira aparição aí do anticristo, na Bíblia. Agora, continuando aí na epístola de 1 João e também no capítulo 2, vamos seguir alguns versículos para frente, vamos lá para o versículo 22. Então, no versículo 18, o que a gente tem ali? A gente tem uma espera pela vinda do anticristo. Tá? Porém, o que João diz também é que muitos anticristos têm surgido. Então, estavam surgindo naquele momento anticristos, pelo que conhecemos, que é a última hora. Bom, no verso 22, eu vou ler aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então a gente vê aqui que anticristo é alguém que nega a Cristo como sendo Jesus, que nega Jesus como sendo Cristo. Tá? Então nessa primeira a expectativa que a gente nota aqui é isso. Mas a gente nota que isso é para aquele presente momento ali de João, ele está dizendo isso. Tá? Ou seja, a gente nota ali que muitos anticristos têm surgido. E aí dá um significado bastante literal aí da palavra anticristo, tá? Sendo contra Cristo. Se nós formos lá para o capítulo 4, no verso 3, a gente vai ter aqui mais uma colocação de João, que diz que e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Então, aqui nós temos uma ideia de que algum poder, alguma pessoa, alguma entidade que seja contra Cristo, contra a divindade de Cristo, é o anticristo, está indo contra os seguidores de Cristo, está sendo o anticristo. Mas quando nós vemos profecias, a gente vê acerca de um anticristo em especial. E aí, se nós voltarmos lá em Mateus, aliás, vamos primeiro ali para 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, versos 2 e 4. E aqui nós vamos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2 e verso 4. E nós vamos ter alguns detalhes interessantes. O verso 2 diz: A quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Então, aqui onde Paulo fala do homem da iniquidade, que está por ser revelado, filho da perdição, nós entendemos como sendo o anticristo também, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, claramente contra Deus, não apenas contra Cristo, como estava descrito lá em João, tá? Mas opõe-se a tudo quanto é de Deus. Mas tem uns detalhes interessantes aqui. Tá? Nós temos aqui
a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, ele quer ocupar o lugar de Deus, não quer ser contra Deus, mas quer ocupar o lugar de Deus. Isso é um detalhe interessante sobre o anticristo. E mais interessante ainda no verso 2 ali. Tá? No verso 2 nós temos ali, como se procedesse de nós, no final do verso 2. Tá? Como se procedesse de nós. Diz o que ali? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então é algo que está vindo ali de dentro do cristianismo. Paulo está nos dizendo para tomar cuidado com isso. Bom, logo, isso vai ser um poder, é um poder que surge da apostasia do cristianismo. Então, é algo que vem de dentro do cristianismo, não é algo que vem de fora do cristianismo. Em 2 Tessalonicenses 2, o verso 8, indo um pouquinho mais para frente agora, nós lemos aqui: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui diz quando que o anticristo será destruído. Ele será destruído apenas na volta de Jesus, ou seja, na sua segunda vinda a essa terra. Tá? Quando Paulo escreveu, Jesus já tinha vindo como um homem para morrer, para dar a sua vida por nós. Agora nós temos aí a segunda vinda, que é quando o anticristo deverá ser destruído. E agora, se nós voltarmos ali para Mateus capítulo 24, nós temos no verso 15, eu vou voltar aqui, se você puder abrir a sua Bíblia aí, lá para Mateus 24, no verso 15, é que nós vamos ver uma referência que Jesus faz. Ele diz aqui: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. E aí tem uma observação aqui, entre parênteses ali, quem lê, entenda. Tá? Bom, o que que Jesus está querendo dizer com isso? O que que o profeta Daniel disse? Então, se nós formos lá para o livro de Daniel, no capítulo 7, lá no Antigo Testamento agora, no livro de Daniel, no capítulo 7, os versos 24 a 26, nós lemos ali: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, aqui nós temos mais uma passagem que também se refere a quem está proferindo palavras, quem proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, novamente nós temos aqui o anticristo, e a gente acredita que aquela menção que Jesus fez é a Daniel 7, 24 a 26. Se você quiser entender mais acerca disso, a gente tem uma profecia muito grande aqui nesse contexto para ser entendida, que não é exatamente o nosso objetivo de hoje, mas é começar um caminho aí acerca da compreensão da escatologia. Tá? Para que a gente consiga compreender bem tudo isso, tem muita coisa pela frente. Então, nós vamos abordar aqui alguns aspectos, mas para que a gente pudesse iniciar nisso, é interessante que a gente tivesse uma noção aí básica sobre o anticristo, que a gente tenha a noção de que ele aparece nas profecias acerca do fim, nas profecias escatológicas. As profecias de Daniel estão intimamente relacionadas com as profecias que vão aparecer lá em Apocalipse. Tá? Então, a gente tem vários livros da Bíblia menção a esse poder que vai surgir ali. E o que a gente pode ver aqui é que esse poder ele surge do cristianismo apostatado, que a gente viu ali em Tessalonicenses. Então, é algo que vem de dentro, tá? E que quer tomar o lugar de Deus. Bom, seguindo, então, nós vimos o objetivo aqui da reforma, do movimento de contra-reforma. Um dos objetivos era justamente combater os pregadores que identificavam o papado como sendo o anticristo.
Se você estudar a fundo as profecias de Daniel, de Apocalipse, e colocá-las lado a lado com o contexto, com o que aconteceu e vem acontecendo na história, é isso que os reformadores identificaram, o papado como sendo o anticristo. E aí, dois padres jesuítas, os padres jesuítas são os que acabam produzindo mais conteúdo escatológico, pelo que a gente nota, desenvolveram teorias escatológicas e que estão nesse contexto da Contra-Reforma, ou seja, essas teorias elas buscavam tirar essa visão, contradizer essa visão de que o papado, o poder papal, era o anticristo. E aí nós temos o Luís de Alcazar, que viveu entre 1554 até 1613. Aqui está uma figura dele, um desenho dele, e aqui o seu livro, do lado direito. Ele desenvolveu uma corrente de compreensão da Bíblia chamada hoje de preterismo. Então, na corrente preterista, nós temos que todas as profecias terminaram com a queda da nação judaica, com a destruição de Jerusalém, que veio pouco tempo após a morte de Cristo. E a destruição que foi causada por Roma pagã, a destruição de Jerusalém por Roma pagã. Aqui eu coloquei destruição da Roma pagã. Uma destruição muito violenta causada pela Roma pagã. E, nesse contexto, o anticristo seria um dos imperadores romanos, ou Nero, ou Domiciano, ou Diocleciano, que eram imperadores naquela época. Grande parte dos preteristas apontou em Nero como sendo o anticristo. Então, aquela profecia sobre o anticristo é algo que ficou no passado, já aconteceu. Nós não temos mais profecias por se cumprir. Então, tudo já se cumpriu e a gente não tem mais nada no momento. Agora, em contraponto a Luís de Alcazar, especialmente porque essa teoria aqui ela é facilmente refutável, porque pelas profecias que nós temos, a gente nota que vários eventos ali, especialmente em relação ao anticristo, estão por acontecer no futuro. Então, estudando, qualquer um que estude um pouco de Daniel e de Apocalipse, nota que essa forma de se ver as profecias não se encaixa, as coisas não terminam ali na destruição de Jerusalém, mas continuam mais adiante. Então veio Francisco Ribeira e ele propôs uma outra interpretação. Essa interpretação de Francisco Ribeira, ela deu origem ao chamado futurismo. Segundo ele, o Apocalipse ele trata de eventos que são imediatos à segunda vinda de Cristo, ou seja, o livro de Apocalipse trata de profecias que vão acontecer imediatamente à segunda vinda de Cristo, e não de eventos que ocorrem ao longo da história, desde o momento em que João recebeu as revelações. E na visão futurista, o anticristo seria um ateu ainda por vir, que ainda não estaria presente naquele momento ali em 1537 a 1590. Tá? Bom, essa corrente aqui, o futurismo, surgiu então na Igreja Católica, no movimento de Contra-Reforma. Mas o interessante é aonde que isso daqui vai entrar. O futurismo ele acaba entrando no protestantismo e surge aí o dispensacionalismo. Como que se deu essa entrada do futurismo? Bom, em 1850, por ali, existia um movimento grande, um movimento de irmandade, Brethren Movement, e, em especial, lá em Plymouth, tinha o Plymouth Brethren, e lá estava John Nelson Darby, dentro do contexto anglicano, era um anglicano, e esse movimento ele tratava de diminuir a influência do clero sobre a compreensão que os membros tinham acerca da Bíblia e buscar que pessoas leigas estudassem as escrituras e tudo mais. E nesse contexto, o John Nelson Darby ele tem acesso aos materiais produzidos pelo o Ribeira e acha interessante aqueles materiais e ele agora sistematiza e escreve toda uma interpretação futurística de partes das profecias, as profecias apocalípticas,
junto com uma forma literal de ver o livro do Apocalipse, e surge, então, o chamado dispensacionalismo, isso lá na Inglaterra. Mas que o dispensacionalismo ganhou popularidade mesmo foi quando ele chegou nos Estados Unidos. E ele chegou lá por meio de Scofield. Então, Cyrus Scofield, ele, em 1909, ele lançou a chamada Bíblia Anotada de Scofield, uma Bíblia com referências para estudo, e nessa Bíblia ele detalha a teoria do dispensacionalismo. E ele passa a pregar fortemente o dispensacionalismo ali nos Estados Unidos. E muita gente, muitos líderes ali acabaram aderindo a essa visão dispensacionalista. E começou a se popularizar esse movimento a partir desse instante. Mas ele vai ganhar mesmo bastante força depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, porque algo que parecia impossível, olhando ali para a ideia dispensacionalista, começa a ganhar forma, que era Israel surgir de novo como uma nação. E isso ganhou ainda bastante ênfase durante a Guerra Fria. E aí surgem interpretações que colocam a Rússia, colocam a União Soviética como sendo o anticristo. Então, existem ali um papel da Rússia e um papel de Israel nessa visão escatológica, na visão dispensacionalista. Bom, mas o que que essa visão, né, traz? Como que Darby ele sistematizou o futurismo dentro do contexto do protestantismo? Bom, primeiro de tudo, Darby ele dividiu o plano da salvação em 7 dispensações. São 7 formas de Deus agir com a humanidade. E em cada uma dessas formas, o plano de salvação muda. Então, primeiro, o plano de Deus fica conhecido como sendo a dispensação da inocência ou da liberdade. E ele contempla o tempo antes do pecado, em que havia Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E aí, o que você precisava fazer para ser salvo naquela época era não comer o fruto proibido. Então, ali a salvação era pelo regime ao fruto proibido. Agora, surgiu uma segunda dispensação, chamada dispensação da consciência. Então, o homem caiu, entrou o pecado no mundo, e agora Deus faz um outro plano. O plano de Deus agora é válido desde a entrada do pecado até o dilúvio e é conhecido ali como dispensação da consciência. E, posteriormente, há de novo um fracasso do ser humano, o pecado aumenta muito, a iniquidade do ser humano cresce, a maldade humana predomina, e Deus se arrepende daquilo e decide então destruir o povo, destruir a raça humana pelo dilúvio. Porém, surge aí o plano para salvar a humanidade através de Noé. E aí, depois do dilúvio, nós temos uma nova dispensação, então, que é chamada dispensação do governo humano ou governo civil, que ocorre do dilúvio até a Torre de Babel. Então, agora, com a Torre de Babel, Deus, de novo, muda seus planos e estabelece, após a destruição da Torre de Babel e a dispersão do povo em diferentes línguas sobre a terra, ele estabelece a chamada dispensação da promessa, ou dispensação patriarcal. E essa vai desde o chamado de Abraão até a escravidão no Egito. Então, agora, Deus se comunicava de forma direta com os patriarcas, eles eram a principal autoridade nesse período, e esse período compreende até quando Israel se tornou escravo no Egito. Então surge a nova dispensação, que é chamada dispensação da lei, ou dispensação de Israel, que vai desde a libertação, desde o êxodo, a libertação de Israel do Egito, até a destruição de Jerusalém após a morte de Cristo. E aí surge a dispensação da graça, ou das igrejas, ou do interregno. Essa tem início com o início do cristianismo, então após a morte de Cristo, após o sacrifício de Cristo, e vai até a grande tribulação, que deve anteceder os eventos finais desse mundo. Então nós teremos uma sétima dispensação, que é a dispensação do reino
ou do milênio, e aí essa dispensação, ela envolve o reino de Deus, o reinado de Cristo aqui na Terra, e a restauração de Israel, restauração total de Israel, e vai até o juízo final. Então a gente vai ter um período aí de 1000 anos vivendo dessa forma, e após esses 1000 anos, então a gente tem a destruição final do mal. Bom, essas são as 7 dispensações, as 7 formas básicas aí que o dispensacionalismo divide o relacionamento de Deus com a humanidade. Agora, resta a gente checar se isso daqui é bíblico ou se não é bíblico. E a gente está apenas citando as dispensações, mas nós temos detalhes e doutrinas básicas que embasam o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo foi muito importante dentro do protestantismo porque ele contribuiu bastante aí pela preservação da palavra, pela preservação da palavra de Deus como sendo autoridade única acerca dos eventos finais, acerca das alianças de Deus com a humanidade. E contribuiu bastante para a propagação do evangelho, especialmente nos Estados Unidos. A palavra de Deus foi levada a muitos lares dos Estados Unidos graças ao dispensacionalismo. Porém, a gente precisa saber o que a gente pode concordar, o que a gente pode discordar quando a gente examina as escrituras. Tá? Bom, quando a gente vai olhar para as bases do dispensacionalismo de forma geral, e aí eu não estou me referindo a alguma forma específica do dispensacionalismo, mas coisas que estão de forma geral na maioria das abordagens do dispensacionalismo, que nós observamos é que eles dividem o relacionamento plano de Deus, a salvação, em 7 dispensações. Mas o próprio Scofield ele faz uma divisão em 8 dispensações em algum momento. Então, você pode ver aí 7 ou 8 dispensações, aquelas 7 dispensações que nós vimos. Bom, além disso, eles destacam atualmente 2 planos de salvação vigentes. Um plano de salvação para Israel e outro para a igreja cristã. Existe uma interpretação futurista de vários trechos da Bíblia, né? Afinal de contas, vem de dentro do futurismo. Mas eu vou destacar um aqui que a gente vai dar uma olhada, que é a interpretação futurista de Daniel, capítulo 9, versos 26 até o 27. Se vocês lembrarem, lá em Daniel 9, nós fizemos um estudo sobre isso, você pode olhar nos vídeos anteriores aí, nós tratamos das profecias messiânicas no Antigo Testamento. Tá? E eles fazem uma separação da última semana das outras semanas que ficam para trás. E essa interpretação a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para abordar ela, nós vamos ver se a gente vai conseguir chegar até lá hoje. Vamos ver. E baseada nessa interpretação, eles estabelecem que a grande tribulação, notem que nós já mencionamos tribulação, nós já mencionamos situação complicada nos fins dos tempos, ali em Mateus 24, quando a gente vê aquele discurso escatológico de Jesus. Eles estabelecem que a grande tribulação vai ter uma duração de 7 anos, e o anticristo vai se revelar na metade desses 7 anos. Isso tem tudo a ver com a última das 70 semanas do livro de Daniel, da profecia de Daniel. Além disso, eles fazem uma interpretação bastante literal de Apocalipse, e especialmente de Apocalipse 14, verso 1 até 16, o verso 21, que é onde trata da batalha do Armagedon. E essa parte aqui está bastante falada com a nossa situação de guerras atual. Pelo norte, a Rússia com a Ucrânia, e mais ao sul, Israel, tá? Lá no Oriente Médio, nós temos ali Israel e o Hamas. Bom, por fim, nós temos aqui um ponto muito importante que trata do arrebatamento secreto da igreja, ou uma doutrina também conhecida como pré-tribulacionismo. Essa doutrina, ela em resumo, em síntese, ela prega que os salvos cristãos, a igreja cristã,
ela vai ser arrebatada antes que haja a grande tribulação que antecede os eventos finais. Vai ser arrebatada de forma secreta. Então, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade e um reinado de Cristo durante 1000 anos na Terra. Só que a segunda vinda de Cristo, no pré-tribulacionismo, ela é separada em duas fases. Primeiro, o arrebatamento dos salvos da igreja, e vão permanecer na Terra os judeus, então todos os descendentes de Abraão, os semitas, vão permanecer aí na Terra, não vão ser arrebatados, e eles vão ter aí uma segunda chance de reconhecerem a Cristo, que eles não reconheceram, eles vão ter uma nova chance para reconhecer a Cristo. E, posteriormente, a segunda volta de Cristo em glória e sendo visível, então com Israel já reconhecendo a Cristo, no final dos 7 anos, então já fica aí umas coisas aí, tá? Alguns detalhes aí. Se você perceber que houve um arrebatamento, então pessoas aí desapareceram e você não desapareceu, você não está entre os salvos cristãos ali nessa fase. E aí você tem 7 anos até o fim da segunda vinda de Cristo. A gente tem a primeira fase antes dos 7 anos e a segunda fase após os 7 anos. E aí, 3 anos e meio depois desse arrebatamento, vai surgir o anticristo, ele vai se revelar. E o anticristo é tido como alguém que se revela como bom, mas que depois desses 3 anos e meio, ele vai trazer paz sobre a terra. Após esses 3 anos e meio, ele vai se revelar e vai trazer então guerra contra Israel. Então haverá uma guerra física lá em Israel, e após esses 7 anos virá Cristo, e então terá um reinado aqui na terra de 1000 anos. O pecado ainda não estará destruído, mas haverá esse reinado de 1000 anos, e onde prega-se que haverá muita paz, pouquíssima morte, pouquíssimo pecado. E posteriormente a esses 1000 anos haverá então o juízo final, onde o mal será destruído. Bom, essa é a visão geral sobre o dispensacionalismo. Agora vamos dar uma passada aí sobre cada um dos pontos. Vou passar bem rápido por alguns pontos, e a gente vai se demorar mais em outros. Mudanças no plano da salvação. Uma, uma frase, um tópico colocado aqui de forma bastante incisiva por muitos dispensacionalistas é: no Antigo Testamento, a salvação era pela lei. Então, eu precisava obedecer à lei para ser salvo no Antigo Testamento. A salvação ela advinha da lei. Já no Novo Testamento, agora, a salvação é pela graça. Basta crer no sacrifício de Cristo e pela graça eu sou salvo. Antigamente era salvo pela lei e agora pela graça. Bom, será que a Bíblia diz sobre isso? Na verdade, o que a gente observa na Bíblia é que a salvação é dom gratuito, recebido pela fé nos méritos suficientes de Jesus Cristo. Então, a salvação unicamente por Jesus. Isso está lá em Atos 4, verso 12. Ok, estou lendo um texto do Novo Testamento. Jesus morreu. Posso dizer que a salvação agora é pela fé em Jesus. Mas e no Antigo Testamento? Como que uma pessoa era salva no Antigo Testamento? Se vocês se recordarem nos estudos acerca do santuário, a gente comentou bastante sobre isso. Tá? O que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, não vou ler aqui os textos, mas eu vou indicar eles, mas lá diz que Cristo ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui deixa claro o plano da salvação mediante Cristo desde a criação do mundo. Então não é algo que foi mudado, tornou-se verdade na dispensação atual, mas isso é algo que sempre foi assim. Tá? Ele foi morto desde a fundação do mundo. Gálatas 1, verso 6 ao verso 7, e Apocalipse 14, verso 6, nós temos lá a clareza do evangelho ser eterno. Então, mais uma ideia de que não há nenhuma mudança. E nós temos também em Salmo, capítulo 119, verso 142, Salmo 119, 142, nós temos que a lei de Deus é eterna. Então, se a lei de Deus é eterna, a lei perdura hoje também. Ela não era só para o tempo do Antigo Testamento. A lei está aqui hoje. Agora, para que serve a lei?
E se a salvação não é pela lei, é pela graça. Bom, a lei não salva, mas ela revela o pecado. Algumas vezes a gente já conversou sobre isso. Nós temos aí a ideia de um espelho. O espelho serve para você perceber que você está sujo. Nós temos a lei com essa mesma ideia. Então, nós temos aí os textos de Romanos 7:7, 1 João 3:4, que são textos que nos ajudam a compreender isso. E a lei, mais importante ainda, ela nos guia a Jesus Cristo para sermos justificados, então, pela fé, conforme Gálatas 3:24. Nós somos justificados, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Bom, quanto à relação aqui entre lei e graça, há alguma dúvida? Eu gostaria de deixar bem claro. Nós cremos na salvação única e exclusivamente pela graça por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ok? Mas nós cremos que a lei de Deus também é eterna. Nós cremos que ela não foi abolida. A lei continua válida, a lei de Deus é eterna. Mas a salvação não vem por cumprir a lei. A salvação vem pela graça que vem por intermédio de Cristo Jesus. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de colocar, de acrescentar alguma coisa? Rodolfo, eu queria te Sim. perguntar sobre o Uhum. anticristo, ele pode ser o Messias que os judeus estão esperando? Olha, eu vou deixar para te responder isso mais para frente sobre o anticristo, tá Tá bom? bom. Mas eu só vou te adiantar uma coisa. Não tem chance nenhuma de ser o Messias, tá? Mas para saber quem vai ser o anticristo e tudo mais, vamos deixar mais para frente, tá? Não, eu A estou Bíblia, falando do Messias que eles acreditam que é o Messias. exatamente, não é alguém que os judeus estão esperando, Ah, tá? tá. Então, biblicamente, não é. Biblicamente, está bem claro quem que é esse anticristo, tá? E o anticristo, ele não é uma pessoa, biblicamente falando. A gente vai ver que, biblicamente falando, o anticristo é um poder. Então, não é uma pessoa. Então, não pode ser esse Messias que os judeus estão esperando. Dentro da corrente dispensacionalista, tem muitas pessoas que acreditam que o anticristo vai se revelar como sendo o Messias para os judeus e vai trazer paz para Israel. E posteriormente, há 3 anos e meio que ele vai estar lá, então ele vai se revelar o que ele realmente é. Então está colocando aí o anticristo como sendo uma pessoa, tá? Mas para chegar em quem vai ser o anticristo, vamos deixar isso mais adiante. Quem participou do estudo ali do Fábio, do Apocalipse, já acredito que já conseguiu ver aí, segundo as profecias bíblicas, quem que é o anticristo, tá? Ô, Mas, Rodolfo, sim, sobre o que você estava falando, da diferença da lei e da graça, uhum, você acha que não mudou, então? Mas, por exemplo, não tem aquela coisa de o cara que assassinou, estuprou, não seguiu as leis, mas ele tem fé, ele é salvo? exatamente. O que acontece é que, primeiro, tem várias coisas aí. A graça, primeiro de tudo, ela não vai anular consequências, tá? Então, consequências do seu pecado, elas vão ocorrer aqui na Terra. Mas se em algum momento você se transformou, ou seja, você aceitou o sacrifício de Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, não é tão de graça assim. Porque para aceitar o sacrifício de Cristo, a gente discutiu bastante que eu preciso colocar o eu de lado. E o difícil não é aceitar o sacrifício de Cristo, mas é tirar o eu da jogada. Isso é um pouco complicado. E existem alguns trabalhos atuais de teologia sobre o custo da graça, né? Que é justamente isso que acaba sendo difícil para nós, que é tirar a nossa vontade, tirar o nosso eu de lugar, que é realmente aceitar a graça. E o que acontece aí da relação entre a lei e a graça, tá? Se a gente lembrar lá no Antigo Testamento, tinha todo aquele processo que o pecador ia lá, oferecia um cordeirinho, tá? E o que estava acontecendo ali? Ele tinha que fazer isso. Por quê? Porque ele tinha que pagar alguma coisa pela salvação? Não, o que ele estava fazendo ali era um ritual que apontava para o cordeiro que haveria de vir. E a gente tem ali, então, como se fosse algo que ele está recebendo, a salvação ele está recebendo de forma antecipada pela fé no que estava por vir, pela fé no cordeiro que seria sacrificado. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, quem é que estava salvando aquele pessoal? Era o cordeiro. Então, todos eles foram salvos por Jesus. Se Jesus viesse e pecasse ou não
se submetesse à vontade do Pai, não fosse sacrificado, não morresse na cruz, tudo aquilo que foi feito teria sido em vão, porque a salvação só ocorreu, a salvação para ele só ocorreu de verdade depois que Cristo veio e foi sacrificado. Tá? Então a gente tem aí lei e graça, lei é eterna e a graça também é eterna. Porém, existe um momento em que Cristo vem e morre. E a partir dali, eu não preciso mais aquele ritual de oferecer o sacrifício. Por quê? Porque agora já está pago. Não estou usando como se fosse um cheque predatado. Tá? Eu não estou ali olhando para o que vai acontecer lá na frente que vai me proporcionar a salvação. Tá? Não sei se é suficiente. Se você quiser mais alguma é, que a gente aprofunde mais, se o Fábio quiser participar, a Karine também, fiquem à vontade. Posso dar uma contribuição, Claro, Rodolfo Fábio. Silva? A gente está estudando essa semana, dentro de um guia de estudo que a gente tem lá na igreja, os Salmos, né? A gente estudando ao longo do trimestre o livro de Salmos, e essa semana a gente estudou o Salmo 51. E lá ele mostra bem, o Sil, essa sua dúvida. O cara fez um monte de coisa, né? E aí como é que fica a história, né, da lei e do perdão? E lá é um salmo de Davi, depois que ele tinha assassinado, adulterado, enganado e assassinado. Né? É um salmo que o próprio Davi escreve pedindo a Deus o perdão. E ele diz lá, no verso 1, apaga as minhas transgressões. No verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade. E no verso 3, purifica do meu pecado. Então ele está pedindo o quê? Pedindo perdão a Deus, né, por tudo aquilo que ele tinha feito. Então, o que que a gente enxerga aqui, né? Que o perdão de Deus é sim uma absolvição legal, né? Eu jogo, lanço sobre Cristo aquilo que eu fiz, e Cristo, pela sua graça, me lava e me perdoa. Só que, se a gente parasse só aqui, teria um problema. Não é só uma absolvição legal, né, uma liberação da culpa. Ah, então eu não tenho mais culpa, posso sair por aí fazendo o que eu quiser e está tudo certo? Não. Aí, quando a gente vai no verso 10, olha o que ele pede. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O que que ele está pedindo aqui? Uma transformação interna profunda de coração. Ele percebe que, diante de Deus, ele não tinha como pagar por o que ele fez, até porque as consequências eram irreversíveis. Ele assassinou, né? Ele tramou para assassinar os comandantes, um dos soldados dele lá, Urias, né? Para ficar com a mulher dele. Então, ele pede uma profunda transformação de coração. Ou seja, e o verbo que é usado aqui, cria em mim, ó Deus, esse cria é exatamente o verbo lá de Gênesis 1, verso 1. Criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus faz o quê? Ele dá a absolvição legal, sim, quando eu aceito o sacrifício de Jesus, mas me dá também a capacidade, ele cria em mim uma nova, ele faz de mim uma nova criatura. É o que Paulo fala lá no Novo Testamento. Ele cria, ele produz uma nova criação no nosso, né, na nossa natureza. Ou seja, então eu vou ter que arcar, como o Rodolfo falou, com as consequências do pecado, com todo o problema, com toda a dificuldade. Mas Deus sim me perdoa, não importa o que eu tiver feito, o que eu tiver cometido, né? Ou seja, a misericórdia de Deus sempre, sempre vai ser maior do que os nossos pecados. Mas Deus produz, né, uma nova criatura quando a gente busca a Deus arrependido, é aquele todo o processo, né, com arrependimento, entendendo que isso me separou de Deus e por aí vai. Note que um pouquinho de dispensacionalismo todo cristão tem, porque nós sabemos que nós deveríamos fazer algumas coisas antes, que a humanidade deveria fazer umas coisas antes da, da morte de Cristo, que não mais são necessárias depois da morte de Cristo. Tá? Então, o que que mudou ali? Não mudou o plano de Deus. O plano de Deus é único. O plano da redenção é único. O que mudou foi que o que eu fazia antes tornou-se desnecessário. Então, o sacrifício de ovelhas tornou-se desnecessário. Agora, eu vou direto a Deus por intermédio de Cristo. Então, não preciso mais do sacerdote que vai me auxiliar a sacrificar um animal. Eu já vou direto recorrer a Cristo. Tá? Bom, mais alguma dúvida sobre aquela parte ali? Deixa eu voltar aqui com o slide. Se alguém tiver, pode perguntar. Eu só vou, antes de abrir de novo, aí só
mencionar que, então, olhando isso daqui, o que a gente enxerga é não só que não há sustentação bíblica para aquelas 7 dispensações, aquelas mudanças, mas que há uma ideia ali de que o plano de salvação é um só e é eterno, e que a lei também é eterna. A lei é uma só e é eterna, que não há mudança. Então, a gente não tem sustentação bíblica e ainda a gente tem essa ênfase aí de que a lei de Deus é eterna e de que o plano da redenção ele é eterno. Desde o início, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Podemos partir para o próximo tópico? Rodolfo, só queria Não, complementar. vai lá, Karine. Vai lá, cara. É que eu lembrei que a Vai, gente Karine. estudou no Sermão do Monte, o próprio Jesus falando, né, no, em Mateus 5:17, que ele fala: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Então, ele mesmo, no Sermão da Montanha, quando ele está explicando todo o reino dele para todo mundo, ele fala justamente isso, que ele não veio, ele veio para cumprir toda a lei. Mais uma vez, dando a ênfase que toda a Bíblia dá, de que a lei não mudou, né? E hoje é muito corrente isso de pensar que existem algumas mudanças na lei. Parece que quando a gente está falando, é meio óbvio que a lei não mudou, mas hoje existem correntes que falam isso de que a lei não é mais necessária, que é só a graça, que não existe lei, e na verdade isso é muito complicado, é uma armadilha que a gente já consegue pescar, tendo o conhecimento que a gente tem aqui na Bíblia. Quando você vê o próprio Jesus e vários versículos, e tem muitos outros versículos também falando de que a lei ela é eterna, porque ela reflete o caráter de Deus, e o caráter de Deus é eterno, é one, né? É tudo, ele não tem mudança, ele não muda, ele é eterno. Perfeito. No Sermão do Monte, nós temos a maior autoridade sobre o Antigo Testamento, o maior intérprete, que é o próprio Deus, que é Jesus, tá? Deixando isso claro. É um texto, eu diria que é o texto para o cristão, o texto que deve ser é, que expõe com mais força o que é o contexto qual que é a relação entre lei e graça. Fábio, você ia falar alguma coisa? Só queria dar um enfoque, Rodolfo, que é muito importante essa primeira parte que você trouxe, de onde veio, né, o conceito dispensacionalista. Na verdade, vamos só lembrar, tinha, tinha uma forma como Jesus interpretava a Bíblia. Se a gente for para a Bíblia lá, quando Jesus está lá no caminho de Emaús, conversando com os 2 discípulos, como é que Jesus interpreta a Bíblia? O método histórico. Ele vai contando desde Moisés até, né, o momento em que ele estava, tudo o que era falado sobre ele, né, na Bíblia, né, na lei, nos profetas e nos cânticos. Então, é assim que Jesus interpretava a Bíblia, é assim que os reformadores interpretaram a Bíblia. Aí, na Contra-Reforma, surge, como o Rodolfo mencionou, essas duas outras visões, o preterismo e o futurismo. E o dispensacionalismo vem lá com uma derivada do futurismo. Qual é o problema desses dois, quando eu saio do historicismo? Que é a Bíblia se aplicando na história, ou seja, as profecias referentes ao final dos tempos se aplicando no passado, no presente e no futuro. Esse é o método correto bíblico. Se eu olho se tudo isso está explicado ou se cumpriu no passado, ou se tudo vai se cumprir no futuro, o que tem para mim hoje? Nada. Não tem nada para mim hoje, né? Para que eu vou estudar? Para que eu vou ver Apocalipse, Daniel? Não fala nada para mim hoje. Se eu tenho a visão preterista, está tudo lá no passado, se cumpriu lá em Roma, né? Na destruição de Jerusalém, destruição do Império Romano, ou a queda do Império Romano, ou se vai se cumprir lá no final, não tem nada para mim hoje, percebe? A Bíblia, então, tem um gap, um buraco aqui no meio, quer dizer, não fala nada para mim hoje, é aqui que está o grande problema. E no dispensacionalismo, as 7 dispensações mostram o quê? Aqui que está o problema, além desse que o Rodolfo citou, que o evangelho é eterno, a salvação é pela graça sempre. Então, se falhou, na verdade, cada dispensação é uma falha de Deus ao tentar salvar a humanidade. E aí Deus muda o método. Já que não funcionou, deixa eu mudar, e aí eu vou tentar uma outra forma. Não funcionou também? Deixa eu mudar, e eu vou tentar uma outra forma. Isso vem de uma interpretação literal da Bíblia. E aqui que está o problema.
a gente tem sim que interpretar literal, a menos que haja uma clara referência que a linguagem utilizada é figurada. Exemplo, Apocalipse. Não tem como interpretar literal Apocalipse. Aí que dá né, todo o desvio. Eu tenho que interpretar o Apocalipse olhando o método histórico. O que, que o Antigo Testamento vai falando e que me ajuda a entender o simbolismo do Apocalipse, né? O Apocalipse ele bebe no Antigo Testamento. Então, é por isso que geram essas interpretações, né? Então, o dispensacionalismo, o problema, essa interpretação literal das escrituras. Segundo problema, essa dicotomia entre Israel e igreja, aí está a dúvida da Suzana, né? O que vai acontecer lá com Israel? O Rodolfo vai abordar um pouquinho sobre isso. Então, mas isso não tem nada, eu não encontro nada disso quando eu olho com as lentes corretas para a Bíblia, com o método histórico, né? Que é a atividade de Deus, Deus atuando no passado, no presente e no futuro, em todos os momentos. Bom, eu, pelo tempo aí, eu já vou fazer uma mudança aqui na abordagem original do estudo para que fique melhor para a gente particionar ele em dois. Então, aqui a gente ia, na sequência, elaborar aí sobre os planos de salvação diferentes para Israel e para a igreja. E também a outra questão dispensacionalista, que é a maior parte do Apocalipse não é para a igreja, mas sim para os judeus. Esses são dois pontos aí. Mas já adiantando, para que a gente possa seguir aqui, depois a gente vai retomar disso daqui no próximo estudo, é que o que nós vemos na Bíblia é uma unidade. Então, Deus trata todos como iguais. Então, a gente não tem nada que na Bíblia que aponte para essa separação. Mas, na verdade, o que nós temos são textos que indicam que todos formam o corpo de Cristo. Ou seja, todos eles vão ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé que viria um cordeiro, uma pessoa lá no Antigo Testamento era salva. Pela fé em Cristo que já morreu, eu hoje sou salvo. Mas todos são salvos pelo mesmo sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, desde o judeu até o cristão hoje, desde o judeu no Antigo Testamento até o cristão hoje. Bom, então fica aí já um questionamento também nessa separação, em um plano para Israel e outro para a igreja. Tá? Esse daqui eu vou deixar para abordar no próximo. E aqui também eu vou deixar para abordar no próximo. Então, essa questão de dicotomia entre Israel e igreja, a gente vai deixar lá para o próximo estudo. Mas aqui no estudo de hoje, vamos conversar sobre a tribulação. E antes de entrar nesse contexto aqui, eu vou retomar lá Daniel 9, no verso 26. Então, se você não se lembra sobre o que a gente conversou sobre a profecia das 70 semanas, volta para o nosso estudo sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Você vai ter lá, e os acontecimentos aí que se encaixam dessa profecia, isso aqui é um pedaço de uma profecia maior de Daniel, continuam ainda bem mais adiante aí. Seguindo o método historicista, a gente vai ver muita coisa impressionante quando a gente for continuar os estudos escatológicos. Mas aqui o que eu quero ler é o verso 26. E no verso 26 nós temos referente à última das 70 semanas. Então foram divididas 7 semanas no início, depois Daniel fala sobre 62 semanas. Aqui já é uma explicação que ele tem sobre a profecia que o anjo está dando para Daniel. E agora ele vai falar sobre a última semana. Tá? Então aqui, depois das 62 semanas deu 69 no total, porque já tinham 7 separadas lá no início. Será morto o ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Bom, então aqui a gente tem, será morto o ungido. Essa profecia, ela previu o nascimento e agora está previndo a morte de Cristo. Até aqui, todos concordam, dispensacionalistas e tudo mais. Há algumas diferenças de interpretação em algumas correntes de que data acontece o quê. Tá? E aí tem algumas correntes, por exemplo, Testemunhas de Jeová, tem umas datas que não casam com o registro histórico. Tá? Já o método historicista, que é aquele que vai acompanhando desde o início até o final, as datas se adequam bem certinho. Tá? E vários dispensacionalistas também, até aqui, eles chegam
certinhos aí nessa profecia, até a morte do ungido está ok. Agora, vem aqui, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário. Alguns dizem que esse príncipe que há de vir, então, ele é o anticristo. Então, a gente está entrando agora na última semana. E o santuário vai ser destruído. Tá? Porém, a gente precisa lembrar que houve a destruição do santuário lá em Israel. Já aconteceu essa destruição. Tá? O templo lá foi destruído, lá no passado. Mas aqui eles colocam essa próxima semana como sendo algo no futuro. Então, agora, eles descolam o dispensacionalismo. A última semana é descolada das 62 e ela é levada lá para o tempo do fim. Tá? Não vai acontecer ali naquela época. E nós temos aqui esse texto que vem na sequência. Aqui nós temos: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que será determinada se derrame sobre ele. Então nós temos aqui o assolador previsto também. Tá? Bom, o que os dispensacionalistas colocam aqui? Então, essa semana está lá no futuro, está no tempo do fim. E quando tem aqui, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, aqui, na metade da semana, para eles, é a manifestação do anticristo. Então, agora, a metade da semana, então, é uma semana, são 7 dias. E se você relembrar lá no nosso estudo das 70 semanas, cada dia isso é aceito aí amplamente dentro do judaísmo, dentro do protestantismo, até nas visões católicas, o princípio dia-ano. Então, nós temos aí cada dia nessas profecias escatológicas simbolizando um ano. Então, uma semana são 7 dias, que são 7 anos. 3 anos e meio, nós temos o anticristo se manifestando, e depois nós temos os outros 3 anos e meio, né, que é quando a destruição que está determinada se derrame sobre ele, aonde seria a segunda fase da segunda volta de Cristo. Então, daqui é que saem os 7 anos de tribulação que os dispensacionistas colocam. Na interpretação historicista, olhando para a Bíblia, a gente não tem dados para dizer aí quanto tempo vai durar essa tribulação. Pode ser que dure 7 anos, pode ser que dure menos, pode ser que dure bem mais. A gente sabe que os tempos serão abreviados, conforme nós lemos lá em Mateus. Tá? Porém, esses 7 anos, a gente não tem como prever. O dispensacionalismo vem 7 anos de tribulação aí, e o anticristo é colocado no meio dessa semana, ou seja, em 3 anos e meio. Nós já temos uma interpretação bem diferente para isso. Bom, vamos agora dar uma olhadinha aqui sobre a grande tribulação. Nós lemos já Mateus 24, nós ouvimos falar bastante sobre a tribulação lá. Você também vai encontrar sobre a tribulação em Mateus 29, Mateus 24, dos versos 29 a 30, Lucas, capítulo 21, verso 11, Jeremias, capítulo 30, verso 7, 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, além de outras passagens também. Se alguém quiser destacar alguma, aí fique à vontade para destacar alguma passagem que fale acerca da tribulação. Então, o que é um ponto importante sobre a grande tribulação? Se nós formos lá em Mateus, vamos voltar lá para o livro de Mateus, no capítulo 24, nós temos aqui verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, seguindo ali verso 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, verso 22, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, e aí na sequência vem para que a gente tome cuidado, porque virão falsas pessoas em nome de Cristo. Seguindo aqui, ahn, ahn, Lucas. ok.
Lucas 21, é isso. Lucas 21, o verso 11. No 21, verso 11, nós temos aqui: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Se a gente seguir até o verso 12, nós temos ali: antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. E assim, nós temos aí outras passagens também que você pode se referir acerca da grande tribulação. Então, a gente vai ter uma grande tribulação nos eventos finais. Tá? Agora, vem essa questão aqui, que é amplamente aceita nos dias de hoje entre os evangélicos, mas que a gente não encontra muita base bíblica para ela. Trata do arrebatamento. Para a gente começar essa discussão, vamos ler 1 Tessalonicenses, verso 4, 13 a 17. Tessalonicenses, verso 4, desculpa, capítulo 4, versos 13 a 17. Na minha Bíblia eu leio: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqui a gente tem uma partezinha aqui que fala sobre trazer de volta os que dormem. E fala que Jesus morreu e ressuscitou. Não vou entrar muito no mérito disso, mas dentro do dispensacionalismo há correntes aí que divergem por causa da interpretação acerca da morte. Quem morreu, o que acontece com quem morreu? Tá? Quem morreu vai para o céu, quem morreu desaparece, se desfaz. Quem morreu, o que acontece com isso? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas só destacando esse ponto aqui, que é um ponto importante. Ok? Ora, vinda, vos declaramos, isso é o verso 15, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, aqui nós temos Paulo colocando ali nós, os vivos, a esperança dele é que ele estivesse vivo na segunda vinda de Cristo, mas ele está tratando dos que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. Ficarmos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, uma das correntes do dispensacionalismo é que só os vivos que estão salvos vão ser arrebatados. Então, isso não pode acontecer. Para que eles sejam arrebatados, tem que haver também uma ressurreição dos mortos, porque não vai haver uma predecessão dos vivos pelos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E agora, aqui que é a parte mais importante, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui é que fala sobre o arrebatamento. Agora, como é esse arrebatamento? E como é a volta de Jesus? Aqui não diz que... não diz aqui nesse texto que a gente leu se esse arrebatamento vai ser antes ou depois da tribulação. E também não diz se vai ser secreto ou se não vai ser secreto. Muito menos fala de volta de Jesus em dois estágios. O que deixa claro é que, antes do arrebatamento, os mortos em Cristo serão ressuscitados. E então seremos arrebatados, seremos todos arrebatados. Tá? Bom, para a gente entender melhor isso, é bom seguir mais adiante. Tá? Um ponto interessante e que é levado em consideração pelos adeptos do dispensacionalismo é o seguinte: Deus sempre poupou o povo de Deus durante os eventos adversos. Por exemplo, nós temos Noé no dilúvio. Tá? Deus salvou o povo de Deus, Deus salvou o povo dele do dilúvio.
Na destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família foram salvos. Nas 10 pragas do Egito, os israelitas, todos aqueles que estavam para dentro das portas com os umbrais pintados pelo sangue do cordeiro, foram salvos também. E ele prometeu guardar o seu povo da tribulação. E aqui a gente tem um texto que é apontado pelos dispensacionalistas, que é Apocalipse verso 3. Então, se a gente ler aqui, Apocalipse capítulo 3, hoje eu estou confundindo o tempo inteiro capítulo com verso, né? Apocalipse capítulo 3, o verso 10. E uma parte desse verso aqui é onde eles usam para justificar uma promessa de Deus. Opa, acho que eu abri aqui no lugar errado. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro é a grande tribulação. E aqui Deus está prometendo guardar, te guardarei da hora da provação. Então, se Deus prometeu isso, e se ele cumpriu isso outras vezes, significa que ele não vai deixar a sua igreja, não vai deixar os seus santos passarem pela grande tribulação. Essa é a proposta, né? Isso é o que eles usam para justificar, os especialistas usam para significar, para respaldar o arrebatamento. Então, o que eles acreditam é que haverá um arrebatamento de todos os salvos e, em algumas correntes, uma ressurreição dos que morreram em Cristo e arrebatamento deles junto. E esse arrebatamento vai ser de forma secreta. Simplesmente alguém estava ali e agora não vai mais estar. E nos Estados Unidos foi muito popular adesivos que iam atrás dos carros. Cuidado, em caso de arrebatamento, esse veículo poderá ficar desgovernado. E várias piadas e várias coisas foram feitas com relação ao piloto de avião. E agora? O piloto foi arrebatado. E algo que ajudou a propagar muito essa teoria foi uma série de livros que se chama Deixados para Trás, o nome da série. Tim LaHaye, eu acho que é o nome, isso, o nome do primeiro autor. E esses livros, eles, como toda teoria da conspiração, né, eles por se tratarem de livros fictícios e não de livros que foram feitos dentro do modelo religioso, mas eles estavam fazendo uma propaganda dessa vertente, ficaram muito populares e deram origem aí a filmes. Vários filmes foram feitos acerca disso. Existe uma série aí de filmes sobre esses livros. Um que contou com um elenco melhorzinho, mas que é apontado pela crítica de Hollywood como um dos deslizes da carreira do Nicolas Cage. Foi um filme lançado em 2014, mas a gente tem até filme lançado no ano passado sobre esses livros ali, né, que propagam a ideia do arrebatamento secreto. Então, primeiro de tudo, guardar não quer dizer retirar do mundo, quer dizer proteger. Se a gente for aplicar isso daqui aos outros casos ali, Noé no dilúvio. Noé permaneceu, passou pelo dilúvio, mas ele foi guardado, ele sobreviveu ao dilúvio. Dentro da arca, ele sobreviveu ao dilúvio. Ló, Ló esteve presente durante a destruição de Sodoma e Gomorra e precisou fugir, e ainda teve prejuízos com essa fuga. Os israelitas e as pragas do Egito, eles estiveram lá no Egito durante as pragas. Porém, Deus salvou aqueles que estavam dentro dos umbrais marcados pelo sangue do cordeiro sacrificado. E dessa mesma forma, nós podemos entender que Deus vai proteger o povo de Deus durante a grande tribulação, sem tirá-los do mundo. E existe, inclusive, uma passagem, se não me engano, João, não lembro agora o capítulo, em que Jesus roga ao Pai não que nos tire do mundo, mas que nos guarde. Se alguém lembrar dessa passagem, por favor, mencione ela aí para mim. Tá? Acho que é João 17, é a última a oração dele final, não é? Isso, exatamente.
E outro ponto interessante é que a palavra que é traduzida como arrebatar, ela não tem nada de secreto. E ela também é traduzida, a mesma palavra, o grego traduzido como arrebatar, é traduzida em Mateus 12, 29 como roubar. Então, se você ler lá Mateus 12, 29, lá fala sobre um ladrão tentar roubar algum valente, que ele não vai conseguir a menos que o valente esteja desacordado. Ou seja, o roubar ali, a mesma palavra, tem a ver com algo visível. Então, o valente está vendo, né, o ladrão. Bom, se a gente for lá para o Apocalipse, versos capítulo 6, 17 e versos 7, 14, nós vemos lá salvos que são sobreviventes à grande tribulação. O Apocalipse, capítulo 6, em Apocalipse capítulo 6, no versos 17, nós temos aqui uma pergunta, e essa pergunta ela vai ser respondida de maneira firme só lá depois no 7, verso 14. Então, 6, verso 17, nós temos aqui, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Outras traduções trazem isso daqui um pouquinho diferente. Tá? Chegou o dia da ira de Deus. Quem é que poderá subsistir à ira de Deus? Bom, se a gente seguir agora para o verso 7, desculpa, capítulo 7, verso 14, verso 14, nós temos aqui quem é que vai subsistir. Então, nós temos aqui um ancião conversando com o Senhor, e, aliás, conversando com o João, que estava tendo a visão, e ele diz: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, tem ali crentes que passaram pela grande tribulação. E João enxergou eles em vestes brancas, lá, quando ele estava enxergando os salvos no paraíso. Então, nós temos aqui pessoas que sobreviveram à grande tribulação e que vão ser salvos. Então, já tem menos evidências para que haja um arrebatamento antes da tribulação. Bom, vamos voltar lá ao Mateus 24. Vamos agora para o Mateus 24, um texto bastante utilizado por quem defende o arrebatamento. Mateus 24, verso 40 e 41. Não sei se você sentiu dessa forma quando nós lemos ele lá no início do estudo. Mas nós lemos aqui: Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Bom, dá uma ideia de arrebatamento instantâneo ali, uma coisa acontecendo, ficou uma, desapareceu outra pessoa. Tá? Agora vamos ver aqui o contexto completo. Isso daqui está no verso 40 e 41. Os versos 40 e 41 nós temos isso daqui. Tá? Agora, a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, que isso daqui está num contexto que vem depois dos versos 37 e 38. Vamos ver o que está tratando o verso 37 e 38. Vai estar tratando assim: Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Atenção aqui. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, note que aqui é um paralelo com o dilúvio. Tá? Então, nós temos aqui a vinda de Cristo como sendo algo não esperado, inesperado, como foi o dilúvio para as pessoas que pereceram. E importante aqui que fala sobre quem foi deixado e quem foi levado. Né? Quem foi levado? Aqui nós temos no verso 39, veio o dilúvio e os levou a todos. Então, se a gente seguir aí, se o levar for o mesmo contexto, lá para frente, quando fala de será levado, um permanecerá e outro será levado, quem que é que está perdido? Quem é que será destruído? É quem está sendo levado. Então, pensando em arrebatamento, esse arrebatamento não estaria sendo um arrebatamento feito por Cristo, né? Quem está sendo levado é quem está sendo destruído. E quem permaneceu no dilúvio, que permaneceu
salvo. Bom, é uma relação que existe, algumas pessoas suportam essa relação aqui, mas é uma relação que é fácil de você não aceitá-la também. Eu entendo você se você não quiser aceitar essa relação. Eu mesmo, eu digo para mim que está ok, mas entendo que a gente não precisa fazer essa relação para entender que não haverá um arrebatamento que é secreto. Agora, se a gente voltar lá para o verso 30 e 31, a gente vai ver o que está antecedendo o contexto do arrebatamento. Então, antecedendo o contexto do arrebatamento, que aparece lá nos versos 40 a 41, nós temos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, o que a gente nota aqui? Que o arrebatamento está acontecendo depois da segunda vinda de Cristo em majestade e grande glória. No dispensacionalismo, quando que acontece a segunda vinda de Cristo? Acontece após os 7 anos de tribulação. E o arrebatamento? No início dos 7 anos de tribulação. Tá? Já aqui nós temos invertido. Nós temos primeiro acontecendo a segunda vinda de Cristo, e ela acontece numa fase só, em honra e grande glória, tá? E todos, aqui no verso 30, nós temos: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Bom, se a gente for lá para Mateus capítulo 25, então, ainda aí nos Evangelhos, no Novo Testamento, capítulo 25 de Mateus, nos versos 31 até o 45, nós vamos ter aqui uma descrição bem interessante acerca do que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Esse texto a gente vai ler, mas eu não vou ler ele ainda não, tá? Eu só vou deixar esse texto aqui. Se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, a gente vai ler esse texto na sequência. Se você for lá para Apocalipse 1, verso 7, lá fala sobre a segunda vinda de Cristo e diz que todo olho o verá. Então, se todo olho o verá, não tem nada de secreto na segunda vinda de Cristo. E também só fala de uma fase da segunda vinda de Cristo. Tá? Nós não temos nada no Apocalipse que arremeta ao arrebatamento antes da segunda vinda, em grande glória. Mas o interessante agora é o que vem em Mateus 25, verso 31 a 45. Pela teoria dispensacionalista, nós temos antes da segunda vinda de Cristo a separação entre bons e maus, o arrebatamento dos bons. E agora vamos ler, então, um texto também um pouquinho longo. Nós lemos aqui: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor,
quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que os deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Bom, uma coisa que nós vemos aqui, então, a separação entre os bons e os maus acontecendo após a segunda vinda de Cristo. Isso então está separando ali, colocando uns de um lado, outros de outro lado. E uma coisa que ah, a grande maioria dos cristãos, dispensacionalistas ou não, esperam e concordam é que haverá uma segunda vinda de Cristo e haverá um juízo final. E queira você, seus amigos, seus familiares concordem com essa interpretação que nós estamos lendo aqui segundo a Bíblia, ou não concorde exatamente com isso, o que eu acho que todos nós cristãos devemos querer é ouvir isso, ouvir Jesus dizendo isso para nós, estar no grupo em que vai ouvir Jesus dizendo isso. Em verdade vos digo, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que nós todos possamos estar aí deste lado. Nós todos possamos crer na segunda vinda de Cristo, num juízo que vai trazer fim a todo o mal, e que nós possamos estar do lado que vai ouvir essas palavras aqui. Eu vou interromper o estudo aqui, e a outra parte do estudo eu deixo aí para o nosso próximo encontro, porque vai ter um tempo, acho que, maior do que esse que nós tomamos até agora. E agora eu abro aí para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a questão do arrebatamento, sobre a questão da segunda vinda, um tema que a gente não entrou muito aqui, que é a questão da ressurreição. Por favor, fique à vontade. Rodolfo, a Bíblia, Sim, quando senhor. se refere à igreja, ela quer dizer o grupo que segue Jesus, não é? Os cristãos. Exatamente. Quer dizer, Existe um... quem aceita a Cristo, quem aceita verdadeiramente a Cristo. Lá em João, quando nós lemos lá falando acerca do anticristo, era quem negava a divindade de Cristo. E quem Sim. é a igreja é quem aceita verdadeiramente a Cristo. Então, o que eu ouço muito é que existe, eu não sei em que parte não sei se é no Apocalipse, que tem uma hora que não se fala mais na igreja, dali em diante, tudo que é dito é sem a igreja aqui na Terra. Você está lembrado dessa parte? Então, na verdade, não é bem assim. Tá? No no livro de Apocalipse, nós temos um simbolismo que é importante ser entendido. E lá no livro de Apocalipse, diferentes palavras são usadas para se referir à igreja. O Fábio até pode complementar a esse respeito, mas lá nós temos uma separação bastante interessante entre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Então, nós temos a igreja que realmente professa os mandamentos de Jesus, que professa a fé em Jesus e que guarda a lei, e nós temos as chamadas igrejas apostatadas, que são igrejas que não aceitam verdadeiramente a Cristo, tá? Que são as chamadas igrejas apostatadas. São representadas, o principal símbolo para representar as duas ali são duas mulheres. Então, nós temos uma mulher pura, uma virgem, e nós temos uma meretriz, uma prostituta. Uma representando a igreja apostatada, então é o evangelho contaminado, e nós temos outra representando a igreja verdadeira, que é o evangelho de Cristo. Tá? E o Apocalipse descreve aí a saga da igreja, que é a mulher pura, até o fim dos tempos. Tá? Então é levado ali até o final a história da igreja. Tá? E ali nós temos também outra palavra que nós queremos ser usada para representar a igreja, mas que isso ficaria para o próximo estudo, que é quando se refere a Israel, ao povo de Deus. Então existia o antigo Israel, e agora ali nós acreditamos no Israel, no novo Israel. Tem um texto de Gálatas também que corrobora bastante para isso, mas isso a gente vai ver no próximo estudo. E ali o que
algumas pessoas aí dão uma interpretação literal para o texto, dizendo que onde diz Israel é o povo de Israel. Ali é que a gente assume como sendo o povo de Deus, que é o chamado Israel espiritual agora. Então, é quem acredita, quem aceita a Cristo. Então, quem aceita o sacrifício de Cristo está dentro desse Israel, ou seja, a igreja. Tá? Agora, quando a gente fala de igreja, a gente tem um certo problema aí quanto à igreja de Cristo versus denominação. O que é bíblico dizer? É que existem pessoas da Igreja de Deus em todas as denominações. Tá? Isso também a gente pode ver mais para frente em detalhes aí. Mas está claro isso. Existem pessoas que virão de todas as denominações, de todas as partes, de todos os povos, de todos os reinos. Então existe essa, que às vezes é chamada de igreja invisível. São pessoas em que Deus está trabalhando e aceitam a Cristo, mas que não estão no lugar mais favorável aí, numa igreja cristã professa, tá? Não estão dentro de algum movimento confessionário. Certo, Suzana? Obrigada. De nada. Se alguém quiser complementar ou fazer outra pergunta. Não, essa já é bem complicada, né, Rodolfo? Eu acho que eu queria fazer um comentário, se ninguém tiver pergunta. Alguém tem pergunta aí, assim, de dúvida? Eu queria fazer um comentário de algo que ficou, assim, muito para mim desse estudo. E esse estudo, ele vem num contexto que a Suzana trouxe de... Ele é bem teórico, né, como vocês viram, e é um assunto que traz uma teoria, uma ideia, é muito aceita, como o Rodolfo disse, assim, a maioria das igrejas protestantes aceitam isso. E, e a gente percebe na Bíblia, e vocês vão ver, que na Bíblia não tem confirmação para ela, né? E assim, ultimamente tem me chocado, eu tenho estudado isso, é uma coisa que eu tenho gastado tempo estudando o que está escrito que o Rodolfo leu em Mateus 24, ó, dá para guardar, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí, além disso, a gente pode ler isso também em 1 João 4, 1 a 6, que vai falar, 2 Pedro, os próprios apóstolos, continuando a história dos falsos mestres. E Jesus mesmo também no Sermão do Monte, falou dos falsos profetas vestidos, lobos em pele de cordeiro. Então, hoje, a gente vai estudar isso mais, assim, hoje, assim, a gente percebe que o maior problema é parecer verdade e não é. Então, assim, às vezes você está numa igreja, que você gosta do que está ouvindo, você gosta do ambiente, você gosta, mas está tendo uma mensagem que é lobo em pele de ovelha. E hoje a gente vive uma era de pastor coach. Então é muito gostoso ouvir nessas igrejas o conteúdo coach, que você pode, que Jesus é tudo na sua vida. Esse conteúdo é muito gostoso. Ao contrário desse, que é difícil, é pesado, exige estudo. Só que a gente fica querendo o estudo coach porque ele não precisa pensar. E não se enganem, Satanás tem a melhor estratégia dele é enganar os próprios escolhidos. Então, assim, ele sabe que é muito mais gostoso ir lá ouvir um pastor do que estudar, do que pegar esses textos, escrever e ler e ir atrás. E tem muitas, mas muitas teorias, muitas ideias hoje que estão, assim, contraditórias da Bíblia e que estão enganando muita gente. E as pessoas estão acreditando e estão sendo levadas por teorias. Está lá na igreja, está falando que é cristão, mas estão em contradição com a Bíblia. E é assim, eu gosto muito da entrada da série do The Chosen, sabe? A maioria sempre está indo para uma direção. A maioria está sempre indo para a direção. Alguns poucos peixinhos é que se viram. Vocês já viram a entrada do The Chosen? Assim, tá a maior parte dos peixinhos indo numa direção. E, de repente, alguns peixinhos
se convertem, voltam, né? Vão para um outro caminho. São poucos os peixinhos, e a Bíblia vai dizer que geralmente o caminho é estreito, que as pessoas. Porque o caminho largo é fácil de andar. O estreito precisa você estudar, o estreito precisa você ter comunhão, para você estar lá sabendo exatamente não ser enganado. Se Jesus falou isso duas vezes, né, aqui bem claro, nesse sermão, quando ele fala do final do tempo, quando ele fala lá no Sermão do Monte, os discípulos deles vão falar constantemente disso também nas cartas. Tenham certeza que esses conteúdos que precisam de um estudo, que não são tão suaves, não são tão coach, eles são estudos relevantíssimos para a gente entender e não cair em cilada. Então, isso fica muito no meu coração, porque são coisas que eu estou estudando e eu vejo relato de pessoas falando de cura, eu vejo relatos de pessoas fazendo cultos e orações é, que não estão em acordo com o que é bíblico. E assim, é como diz aqui, operando sinais e prodígios, enganando até os próprios escolhidos. A Bíblia sempre deve ser a verdade, né? E para isso a gente precisa conhecer a verdade. E a gente conhece a verdade estudando e pedindo orientação do Espírito Santo. Então, assim, mesmo quando o Rodolfo falou aqui, estudem, sabe? Peguem depois, peçam para o Espírito Santo mostrar para vocês. Ele sempre mostra. Ele sempre mostra. Ele tem prazer em mostrar para vocês. E é isso que eu queria falar. Falei demais, mas é algo que estava no meu coração, assim, para falar para vocês. Rodolfo, acho que você está sem áudio. Muito obrigado, Karine, pela contribuição, muito boa. Mais alguém? As perguntas, a gente queria, hoje a gente achou que ia ter uma Pois é. enxurrada de perguntas, né? O que tem a ver a guerra de Israel com essa visão dispensacionalista, que foi uma pergunta da Silzana lá atrás, lembra? Mas agora eu já falei que eu vou deixar a relação com Israel para o próximo Deixa para você. estudo. Eu tenho um monte de perguntas, mas por causa da hora a gente deixa para a próxima. Escreve, ou então me manda em áudio para você não esquecer, porque aí eu falo tudo. Tá bom, tá bom. É bem importante esse tema, porque, como a Karine e o Rodolfo mencionaram, é um dos temas que permeia praticamente todo o meio evangélico, todo. Como, por exemplo, outros que a gente já estudou. E aí a pergunta da Silvana, da Suzana, né, mas depois não aparece igreja, porque talvez pelas 7 igrejas, né, aquela sequência. Então, quando a gente olha com a ótica, com o método correto de interpretação historicista, são 7 etapas da igreja, do povo de Deus. A gente tem que entender no Apocalipse a igreja como povo de Deus. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente estuda a Bíblia? Esquece placa de igreja. Como é que eu descubro qual é o verdadeiro povo de Deus? Aí eu vou à Bíblia. Por exemplo, só para fechar minha fala aqui, lá em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos, né? Quando a gente olha o contexto todo, aqueles estão aguardando, aquele é o povo de Deus aguardando a manifestação visível de Jesus na sua segunda vida. Então, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem 3 características aqui. Primeiro, perseverança. Quando ninguém mais estiver esperando a vinda de Jesus, os verdadeiros filhos de Deus esperam. A segunda característica, guarda os mandamentos de Deus. Quando ninguém mais guarda a sua lei, os verdadeiros filhos de Deus guardam. E aí a gente vai para Tiago. Quanto da lei eu preciso guardar? Totalidade, os 10 mandamentos. E por último, a fé em Jesus. Quando ninguém mais está falando, tiver fé salvadora em Jesus, os filhos de Deus terão. Então, esse é o povo de Deus, que tem essas 3 características. E eles estão em todas as denominações, mas vai chegar um momento que o próprio Jesus vai chamar esse seu povo para realmente para o encaminhamento dos eventos finais, né? Então, por que eu estou hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque entre todas as denominações eu enxergo que lá tem gente boa e tem gente ruim, como em qualquer lugar onde tem ser humano. Mas lá tem um conjunto doutrinário que se adequa, que se harmoniza com essa visão que eu tenho da Bíblia. A partir do momento que isso mudar, pode ter certeza que eu vou mudar também. Mas eu tenho plena convicção de que o que
eu vejo ali é o que está em consonância com a Bíblia, em toda ela. Sobre dispensacionalismo em geral, só queria deixar aqui esse artigo, fácil achar ele na internet, você pode procurar aí só pelo título, Cavalo de Troia da Contra-Reforma, no Google, e você vai achar. É um artigo interessante aí em que ele contextualiza o surgimento do dispensacionalismo, ele entrando no protestantismo, tá? É um cavalo de Troia que funcionou aí, igualzinho a história lá de Troia, tá? Foi dado um presente ali, ou seja, veio lá do catolicismo e entrou no protestantismo ali, numa roupagem totalmente protestante, e hoje em dia ninguém nota, ninguém percebe essa origem, né, da onde que surgiu o dispensacionalismo. É isso. Ô, Fábio, você ora aí para a gente finalizar? Oro sim, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração, que somos imensamente gratos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, pela revelação que Tu nos dás quando buscamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente desprovida de qualquer tipo de preconceito, quando procuramos enxergar o que Tu dizes na Tua palavra, Tu te revelas a nós de uma forma maravilhosa. Te pedimos, Senhor, por todos nós aqui, que possamos continuar caminhando no entendimento da tua palavra, no conhecimento da pessoa de Jesus, porque é em torno dela que tudo o que temos aqui gira, e te pedimos que esteja sempre ao nosso lado, nessa nossa busca constante, de constante aprendizado sobre ti. Cuida de nós no restante dessa semana, é o que te pedimos por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, Muito pessoal,